Marcela Kamiroski perguntou o seguinte: professor, como levar a fé a um físico incrédulo? Aí ela disse assim, outra pergunta: a fé é um dom particular ou todos podem tê-la? Particular ou? Todos podem tê-la. Bom, vamos por parte. Vamos começar pelo lado mais simples. A fé é um dom de Deus, né? É um dom de Deus. E Deus, vamos dizer assim, propicia essa fé para todos. Agora, vai depender da resposta de cada um. Um recebe essa fé e cuida dela. É como se eu dissesse para você: Ricardo, eu vou te dar esta plantinha, né? Dou aquela plantinha, uma mudinha desse tamanho assim, né? E você vai levar para casa. Depende de como é que você vai tratar dessa plantinha. Se você cuidar dessa plantinha, colocar terra, adubo, sol, etc., cuidar, proteger, não deixar os animais pisar, vai dar uma árvore grande. Mas se você não cuidar, ela vai morrer. É isso que acontece, não é? Essa pessoa está perguntando o que fazer para tratar com um físico incrédulo. Veja, eu escrevi um livro, Ciência e Fé em Harmonia. Nesse livro aqui, eu coloco a citação de mais de 100 cientistas, homens de fé, como por exemplo um Pasteur, pai da microbiologia. Pasteur era o homem da Sorbonne, um homem que tinha uma fé extraordinária, um homem que rezava seu texto, um homem que lia a Bíblia. Pasteur, o pai da microbiologia. Você pega um André-Marie Ampère. Que foi André-Marie Ampère? Foi o físico da Sorbonne que descobriu uma das leis mais importantes do eletromagnetismo, a lei da corrente elétrica. Por isso que nós acendemos as lâmpadas hoje. Um dia, o Frederico Ozanam, que era um jovem universitário que fazia direito, Beato, né? Hoje Beato, fundador da Sociedade São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo. O Ozanam, ele entrou na Catedral de Notre-Dame de Paris e viu o Ampère, a sumidade do Ampère, que a Sorbonne inteira conhecia, rezando o terço. O Ozanam se converteu, só de ver aquela cena. Disse: não é possível, se esse homem, o maior físico do mundo, da Sorbonne, esse homem rezando o terço, Deus existe. E está aí, hoje é um beato. Né? Frederico Ozanam fez uma das coisas mais maravilhosas em Paris, fundou a Sociedade de São Vicente de Paulo, que tratava dos pobres e etc. Está aí, um físico. Você pega o Edward Millikan. Quem foi o Millikan? Eu falo da área da física porque eu sou físico. Eu acho que por isso ela perguntou também. O Edward Millikan foi um cara que ganhou o prêmio Nobel nos Estados Unidos, prêmio de física, em 1934. Porque ele descobriu uma coisa maravilhosa, que a menor carga elétrica que existe na natureza é a carga do elétron. E aí conseguiu descobrir também qual era a massa do elétron. Né? A carga de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Ganhou o prêmio Nobel. O Millikan era um homem de uma fé extraordinária. Você pega o Max Planck, né, lá do Instituto, que criaram o Instituto com esse nome na Alemanha, era um homem de fé. Você pega o von Braun, o homem que deu a física necessária para que desenvolvesse os foguetes que foram à Lua. Von Braun era um homem religiosíssimo. Você pega o Michel Faraday, inglês, que descobriu a lei da indução eletromagnética. O Michel Faraday, quando ele movimentou um ímã e correu uma corrente elétrica numa espira, o Faraday caiu de joelhos no laboratório e começou a rezar. Porque ele entendeu a beleza que existia, a interação entre você variar um fluxo magnético que faz gerar uma corrente elétrica. É por isso que você pode hoje apertar um botãozinho aqui de controle remoto, porque o seu Michel Faraday, físico inglês, cristianíssimo, ele descobriu essa lei. Então, por que existem tantos físicos hoje que se dizem ateus, que não é só físico, é biólogo, por quê? Porque a plantinha não foi cuidada. Vocês entenderam? Por que eu tenho fé? Porque você tem fé? Porque a plantinha da fé foi cuidada em nós, pela nossa família. Estamos cuidando, né? Estamos cuidando. E continuamos cuidando. Com 5 anos de idade, eu aprendi a rezar o texto no colo da minha mãe. Aprendi
o sentido da Ave Maria, do Pai Nosso, da missa, de tudo. E sempre gostei. Eu me lembro quando eu fui para a Academia Militar de Agulhas Negras, que eu fiquei na academia há 3 anos, depois eu saí. No intervalo do jantar, eu pegava meu tercinho de mão, que já era desse tipo aqui, eu saía para o pátio da academia para rezar o terço. Porque eu não conseguia ficar um dia sem rezar o terço. E não consigo até hoje, porque aprendi no colo da minha mãe. Pobre do filho que não teve uma mãe para ensinar ele a rezar, Ricardo. Pobre do homem, da mulher, que não teve um pai, uma mãe para ensinar ele a rezar. Todo dia meu pai e minha mãe, 6 horas da tarde, cravado. Era cravado. Minha mãe dizia, 6 horas é a hora de Nossa Senhora. Para. Todo mundo para o quarto rezava o terço. Eu e meus 8 irmãos. E cada um puxava um. Claro, gente, que hoje eu sou um homem de fé. A fé foi cuidada em mim. Eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado em física. E a minha fé só cresceu, só cresceu. Não tem esse negócio que a ciência abafa a fé. Como é que a ciência vai abafar a fé, se a ciência e a fé, as duas são obra de Deus? Não, Deus não é incoerente. É que dizia o Pasteur, a pouca filosofia deixou o homem ateu, mas não é a muita filosofia, não. A muita filosofia faz o homem acreditar mais em Deus. Então, como fazer com um físico ateu? Você tem que começar a cuidar dessa plantinha. Tem que falar de Deus, né? Eu escrevi alguns livros para tentar isso. Esse livro, por exemplo, né? Ciência e Fé em Harmonia, para mostrar que não existe oposição. Eu escrevi um outro livro que eu chamei de Por que sou católico? É preciso mostrar para essas pessoas, Ricardo, porque essas pessoas, eu não quero aqui ofendê-los, nem quero aqui discriminá-los, mas não, porque eu vivi no meio deles. São pessoas boas, mas são pessoas que não receberam a fé inicial. Então não desenvolveu a fé. Aí o que aconteceu? É um cara que cresceu na ciência violentamente. Como eu também. Com 28 anos de idade, eu já estava no ITA fazendo doutorado. Agora, se a fé não cresce junto, o que acontece? Acontece que o sujeito começa a olhar a fé como uma coisa que não tem sentido. Aí começa a olhar a Bíblia é uma crendice. A Bíblia, como diz o seu Richard Dawkins, né? Aquele que é o pai do ateísmo moderno, que propaga o ateísmo pelo mundo inteiro, o seu Richard Dawkins diz assim, a Bíblia é uma fábula que a igreja encantou-se com ela. Eu digo, meu amigo, você acredita que um Bento XVI, um homem de uma sumidade, um Santo Agostinho, um São Tomás de Aquino, vão acreditar em fábula, em crendice? Você não acha que você está sendo muito incoerente, não? De achar que tantos prêmios Nobel de Física, de Química, se debruçam em cima da Bíblia. Você não está sendo muito incoerente, de achar que todo esse povo é bobo? Se a Bíblia é uma crendice, se a Bíblia é uma fábula, então João Paulo II é um hipócrita, um Bento XVI, um São Tomás de Aquino, um Santo Agostinho, um Santo Alberto, é todo mundo um monte de boçal, um monte de sem cabeça, que fica acreditando numa lenda, numa fábula. Você não acha que você está sendo muito incoerente de jogar todo esse potencial de gente no lixo? Vocês estão entendendo? Mas por quê? Porque o sujeito cresce de um lado só, na ciência, e não sabe nada da fé. Ele nunca leu um livro de teologia, ele nunca leu um livro explicando a Bíblia, um livro de exegese bíblica. Então ele não dá valor. E não tem também a espiritualidade, nunca rezou, muitas vezes não foi batizado, não foi crismado, não fez primeira comunhão, não recebeu os sacramentos que trazem a graça, que trazem a fé. Então a planta não cresceu. Então o que tem que fazer com essas pessoas? Tem que... Olha, o que São Paulo diz na carta aos Romanos, uma frase que eu gosto tanto de São Paulo, Romanos capítulo 10, São Paulo diz assim, a fé entra pelo ouvido. Então tem que pregar, porque a fé entra pelo ouvido. Se a pessoa não ouvir a pregação, a catequese, não vai ter fé nunca. Então a fé é um dom, mas precisa ser cuidado. É aquela plantinha, eu te dou a planta, mas você tem que cuidar dela, senão ela morre.